Atos capítulo 9, versículos de 26 a 28. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Isso era Saulo, para quem está chegando agora. Saulo, que era perseguidor dos cristãos, que foi para Damasco para prender e puni-los. O que aconteceu? No caminho ele encontra a luz, Jesus. Cai, entre aspas, do cavalo, muda a rota, faz uma experiência de Jesus, começa a testemunhar Jesus, e aí ele vai para Jerusalém. Até porque lá os seus antigos amigos começaram a perseguir, queriam até matá-lo, porque ele era um novo homem, ele não era mais o mesmo. E agora ele chegando em Jerusalém, olha como ficou complicado. Chegando em Jerusalém, buscando, tentando se juntar aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que ele tivesse se tornado um discípulo. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, todo mundo aqui já passou por isso em algum momento da vida, não é? Todo mundo aqui já passou por isso. Quem aqui já passou por isso, por exemplo, na escola? Quem passou por isso na faculdade, num grupo de amigos até da rua? Como? Tentando se enturmar e ser excluído. Alguém já passou por isso? Tentou se enturmar lá no grupo da escola, foi excluído. Tentou se enturmar no grupo, foi excluído. Alguém já passou por essa situação aqui de tentar se enturmar? Saulo passou exatamente por isso. Foi para Jerusalém, tentou se enturmar com os discípulos e foi excluído. Por quê? A palavra deixa claro. Tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam. Olha aí. Não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Por que nós passamos por isso? Por que nós passamos por isso? Pelo mesmo motivo que Paulo, entre outros. Por quê? Por terem medo. Por não confiarem. Pelo seu passado. Pelos seus fracassos. Porque você não fazia parte daquele ciclo. E agora você é um corpo estranho. Entendeu? Porque às vezes a gente só fica assim, se vitimizando, né? Mas, meu Deus, por que eu fui excluído? Por que eu passei a vida inteira sendo excluído? Tem motivos, gente. Tem motivos. Uns por terem medo, outros por não confiar em você, outros pelo seu passado, pelos seus erros do passado. Saulo foi exatamente por isso. Tinham medo dele, não confiavam nele. O passado dele trazia muita coisa negativa, inclusive. Porque ele não fazia parte daquele ciclo, pelo contrário, ele era do ciclo dos contrários, dos que perseguiam, pelos seus fracassos. Mesmo que você já não seja o mesmo que você era antes, as pessoas não vão acreditar em você. Você já percebeu? Todo mundo que se converte, esse é o primeiro desafio da nossa conversão. Esse é o primeiro desafio da nossa metanoia. O que é? O novo povo, não confia na gente. Por quê? Porque nós não somos, não éramos, quer dizer. Nós nos transformamos. E quem se transformou não era. Sabe? Tem muita gente aqui que está na beleza da borboleta. Mas lembra que você era lagarta um dia desse? Se arrastando, entrou no casulo do mover dos combatentes, passou por uma metanoia e se transformou. Mas as pessoas lembram de você sendo lagarta. As pessoas lembram de você se arrastando e não voando. Então, o primeiro desafio de quem experimenta uma metanoia, de quem experimenta uma verdadeira conversão, uma transformação de vida, é confrontar as pessoas que te conheciam antes. Entendeu? O primeiro desafio é confrontar as pessoas, inclusive que você pecou junto com elas, que você errou junto com elas. Ei, as pessoas não acreditam em você. E aí, Geraldinho? Isso é ótimo. Que bom que é assim. Seria péssimo, senão era tudo assim como fosse uma mágica. Eu me transformei, todo mundo tem que me aceitar agora novo. Não é assim que acontece. Isso é teste, isso é treino para ver se você realmente se transformou. Não é só fogo de palha. Igual uma pessoa que dizia para mim, Geraldinho, se eu soubesse que ia ser assim, eu tinha continuado. Eu disse, pois então,
Continue. Ah, eu pensei que você ia dizer... Não. Isso é um teste para você. Se você é um interesseiro ou se você é um interessante. Não pense que Deus está... Meu Deus precisa tanto. Não, Deus quer precisar de nós. Deus utiliza. Deus não precisa de mim para fazer se mover. Ele quer precisar. É ótimo para mim. Entendeu? Ele quer precisar. Deus não precisa de mim para se mover. Ah, Geraldinho, você é importante, não sei o quê. Sim, eu sou importante para Deus. Sei que Deus me ama. Mas eu sei também de que é só por misericórdia e por amor. Porque, na verdade, eu não posso fazer chantagem com Deus. Ah, Senhor, se o Senhor não fizer, eu nunca mais venho. Vai mudar o quê? Deus vai tocar, Deus vai levantar outra pessoa. Entendeu, amado? Amada? Isso é uma coisa para a gente amadurecer, porque senão eu fico fazendo queda de braços com Deus, ou chantagem, esse comportamento infantil, vou dizer para ti, comportamento infantil de dizer, se o Senhor não fizer isso, eu vou deixar. Não. Isso é treino, isso é teste para ver se você realmente se transformou. Ou foi só uma mudançazinha temporária. Tem gente que muda só interesseiro. O interessante é aquele que se transforma. O interesseiro é aquele que muda só para conseguir o que quer. Entendeu? Igual as pessoas que estão desesperadas, estão querendo e fazem uma promessa. Aí faz uma promessa, depois consegue a graça, diz, não tem. Aí começa, vai, procura comigo, vai no padre, diz, não tem como eu mudar a promessa? Interesseiro, né? Naquela hora que estava precisando muito, prometia fazer até mais. Agora que já recebeu, para que tanta dificuldade? Então, isso aqui é treino. Mudança tem volta, amado. Mas transformação não tem volta. Por isso que você vai ser sempre provado para ver se se transformou mesmo. Versículo 27. Então, Barnabé, pega essa palavra, Barnabé, levando-o consigo, apresentou-os aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por isso, meus irmãos, o que eu costumo dizer a vocês? Não dependa de opiniões, nem positivas nem negativas. Não dependa de aprovação das pessoas. Faça o que tem que ser feito. Ou seja, viva por propósito, sabe? Viva por princípios. Tenha princípios que te norteiam e cumpra o seu propósito, a sua missão de cada dia. Porque não importa se estão dizendo vai dar certo ou não vai dar certo. Eu dizia até uma pessoa hoje, quando a gente começou a mover, uma pessoa que entendia, dizia assim, não dá certo, não tem o menor sentido. Exatamente, tem coisa que não tem sentido para você. Se você fosse pela opinião das pessoas, você não fazia quase nada. Vou fazer isso. Ah, está muito trabalho. Tem gente que vai dizer. Vou fazer aquilo. Não, isso aí não combina com você, não é sua cara. Ah, então vou fazer aquilo outro. Alguém vai dizer, não, mas isso daí não... Sempre vai ter um não. E afinal de contas, Geraldinho, quantas pessoas chegam perdidas para mim dizendo assim, e o que é que eu faço? Todo mundo diz uma coisa, o que é que você faz? A primeira coisa, você vai se libertar sobre as opiniões e a aprovação das pessoas. E se der errado, corrige, melhora. Agora, faça o que tem que ser feito, o que Deus te deu, o que Deus colocou no seu coração, o que Deus queimou. Entendeu? Tenha princípios que vão te nortear e viva vivendo, fazendo, cumprindo o seu propósito. Olha, não se preocupe com aprovação, com elogio ou com vaia. Tem gente que está criticando hoje que depois vai dizer assim, eu sempre acreditei em você. Mentira. Mas faz parte, não precisa dizer a ele que ele mentiu, não. É verdade, ele sabe que mentiu. Entendeu? E vai ter gente que vai elogiar você e daqui a pouco vai estar falando mal. Então, nem se encante com elogios. O que é que você... Não se encante com elogio. Nem tenha medo de vaia. Se você depende disso, jamais você transborda, jamais você cresce, jamais você cumpre a sua missão, jamais você vai viver no propósito. Quem depende disso não vive propósito. Não vive. Porque vai ter sempre alguém jogando contra. Vai ter sempre alguém desaprovando o que você faz. Se você depende disso, você não transborda. O que eu faço, Geraldinho? Seja livre. Pega essa palavra. Seja livre. Transborde tudo aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Ah, é. O que Deus está fazendo na tua vida? Isso. Transborde. Tudo aquilo que Deus está colocando no seu coração. Faça. Saulo pregava com desassombro o nome de Jesus. Ele não ligava se os judeus estavam vaiando ele, ou se os cristãos estavam aplaudindo. Não. Ele ficou em uma situação, inclusive, difícil entre judeus e cristãos.
Os judeus começaram a querer matá-lo porque ele estava vivendo o contrário. Os cristãos com medo dele porque antes ele perseguia os cristãos. Olha a situação de Saulo. E aí, o que ele fez? Ele? A palavra deixa claro. Saulo vira o Senhor no caminho que lhe havia falado e, como em Damasco, pregara com desassombro o nome de Jesus. Ele não estava nem aí se os judeus estavam vaiando, se os cristãos estavam com medo. O testemunho o honrou. Barnabé falou dele. Barnabé testemunhou para os apóstolos. Não vão acreditar em você, mas quanto mais você dá fruto, os outros vão falar de você. E aqueles bons que não acreditavam vão começar a ver você diferente. Tem gente que nem gostava, nem me acompanhava, nem me seguia e morava perto de mim. Mas atingiu um familiar que mora em outra cidade, que teve uma transformação muito grande. E a pessoa começou a me seguir, no meu bairro. Disse, sou seu fã, Geraldinho. Mas você podia ter sido há mais tempo, não era? Você podia ter me seguido há mais tempo. Tá tudo bem, não estou dizendo isso de forma ressentida, não. Eu estou só dizendo que é assim que a gente faz, a gente continua cumprindo a nossa missão. Aí 3 anos depois, a pessoa que estava perto de mim, podia estar me acompanhando no mover há mais tempo, veio agora. Faz parte. Tudo tem um tempo. O que eu preciso fazer? Fazer o que tem que ser feito, cumprir a missão todos os dias. Se não atinge essa pessoa, vai atingir outra. Quero dizer para você, mamãe dizia para mim exatamente sobre isso. Geraldinho, eu estava aqui firme no mover, firme no mover, firme no mover. E meu filho não vinha, meu filho criticava, etc, etc. Mas o melhor amigo dele se tornou combatente. E se transformou. Meu filho agora é combatente forte. A mãe passou 4 anos nesse mover e o filho não queria nem ouvir as lives. Ela permaneceu. O melhor amigo se transformou em combatente. Ele veio junto. Presta atenção, persevere. Deus faz uma reviravolta bem grande, lá na frente você vai ser honrado. E a mãe está feliz? Demais. Agora eu tenho um filho combatente em casa. Começou por ela. Pega a palavra. O tempo da tua honra vai chegar. Não se senta na mesa de honra no primeiro dia. Tem gente que pensa assim, vim promover, já vou para a mesa de honra. Vai não. Não se senta na mesa de honra no primeiro dia. Continue destemidamente. Continue, faça, tem que ser feito. Tem dia que não é bom, tem dia que está mais fraco, tem dia que está melhor. Mas a gente continua. Vai chegar um dia em que aqueles que não acreditavam em você vão pedir, inclusive, para sentar à mesa contigo. Dê frutos onde o Senhor te plantar. Geraldinho, essa terra não é boa. Dê frutos aí onde o Senhor te plantou. Vai chegar a tua honra. A tua honra está chegando, inclusive vai ser mais rápido do que você imagina. É só continuar dando frutos. Pegou essa palavra? O que eu faço, Geraldinho? Seja destemido. Saulo se tornou um homem, depois Paulo se tornou um homem destemido. Seja destemido. Seja corajoso. Ou seja, tenha a coragem de cumprir a sua missão. Tenha a coragem de viver por princípios e no propósito. Pronto. O resto se alinha. Pode até ficar bagunçado agora, mas depois tudo toma forma e tudo toma lugar.